Noites mal dormidas, aquela busca sem fim pela rotina perfeita para o sono do bebê. Soa familiar para muita gente, né? Pois bem, esse é um desafio super comum. Mas a solução talvez esteja num lugar que a gente nem imagina. O cansaço é real, a gente sabe. Tentar encaixar um bebê, que é um ser humaninho único, num cronograma que não está funcionando, é uma fonte de frustração gigante. E o mais curioso é que parece que quanto mais se força uma rotina, mais o sono foge da gente. E é aqui que está a grande virada de chave. A ideia é que a resposta não está num método novo ou numa agenda mais apertada. A resposta está em parar, observar e finalmente entender os sinais que o bebê já está dando o tempo todo. Essa obsessão por uma rotina que sirva para todo mundo é, na verdade, um grande mito. Não existe fórmula mágica. E o pior é que essa busca pode acabar escondendo as verdadeiras razões por trás das noites picadas. Porque pensa bem, quando o foco está só no relógio, a gente acaba perdendo de vista sinais super importantes. Sinais que vêm do corpinho do bebê, do ambiente em volta ou até do desenvolvimento dele. E são essas as pistas que realmente fazem a diferença. Então, a proposta é uma mudança de mentalidade. Que tal trocar o papel de fiscal de réguas frustrado pelo de um detetive do sono curioso e capaz? Um investigador que busca entender as necessidades do bebê em vez de só impor um horário. Olha só o contraste. A abordagem de rotina foca em controlar o sintoma, o que quase sempre gera frustração. Já a abordagem de detetive vai atrás das causas e isso alimenta a nossa curiosidade, dá uma sensação de poder. O objetivo muda de fazer o bebê dormir para entender por que ele não está dormindo. E todo bom detetive precisa saber onde procurar, certo? Nessa nossa investigação, a gente tem 3 cenas do crime principais, que são as áreas onde as pistas mais importantes costumam estar escondidas. Basicamente, a análise se divide em 3 grandes áreas. Primeiro, as pistas que vêm do corpo, como algum desconforto físico. Depois, as pistas do mundo ao redor, ou seja, o ambiente. E, por fim, as pistas da mente, que tem tudo a ver com o desenvolvimento incrível do bebê. Começando pelo corpo. Desconfortos físicos são, sem dúvida, grandes vilões do sono. Um refluxo silencioso, por exemplo, pode causar dor quando o bebê deita. Intolerâncias alimentares podem gerar cólicas, gases. E a dentição, essa pode trazer uma dor chatinha que piora à noite. Sinais como arquear as costas ou uma irritabilidade fora do comum são pistas de ouro. E a investigação pode ir ainda mais fundo. Tem fatores menos óbvios, como a falta de ferro, que pode causar uma agitação nas perninhas que impede o sono profundo. Ou então, um nariz que vive entupido por causa de alergias. Imagina como é difícil respirar deitado assim. São pistas que muitas vezes passam batido. Agora, a segunda área de investigação. O mundo do bebê. O ambiente. O quarto está quente demais? Tem alguma luz azul de eletrônicos atrapalhando? E o som? Às vezes, o silêncio absoluto pode ser tão estranho para um bebê quanto um barulho alto. Cada detalhe do ambiente é uma pista. E isso nos leva a uma pista fascinante, o perfil sensorial. Tem bebês que se sobrecarregam muito fácil e precisam de um ambiente bem calmo, escurinho, com um ruído branco. Já outros são o oposto. Precisam de mais movimento, de uma pressão mais firme para se sentirem seguros e conseguirem relaxar. Por último, a mente. As famosas regressões do sono, na verdade, muitas vezes são progressões do desenvolvimento. Quando o cérebro do bebê está a 1000 por hora aprendendo a engatinhar ou a sentar, é normal o sono ficar meio bagunçado. Mas é temporário. Ansiedade de separação também é um fator. O bebê acorda só para checar se está tudo bem, se as pessoas que ele ama estão por perto. E tem uma pista final que conecta tudo isso: o estado emocional de quem cuida. Os bebês são como esponjinhas, eles sentem a nossa atenção. Manter a própria calma não é fácil, mas é uma ferramenta poderosa para criar uma atmosfera de sono mais tranquila para todo mundo. Certo, mas com tantas pistas e informações, como é que a gente organiza tudo isso? Bom, todo detetive que se preze precisa de uma boa ferramenta para registrar as evidências de forma organizada. E essa ferramenta é o diário do sono. Mas atenção, o ponto mais importante é, ele não serve para dar nota se a noite foi boa ou ruim. Pense nele como um caderno de campo, um instrumento de pura curiosidade, feito só para coletar dados e ajudar a gente a enxergar o que antes era invisível. E como usar? É bem simples. Basicamente é só anotar os horários que o bebê dorme, que acorda, quando mama, como estava o humor e fazer isso por uns 5 a 7 dias, sem tentar mudar nada. O objetivo no começo é só coletar os dados. Só depois, com tudo anotado, é que começa a caça aos padrões. E que tipo de padrões podem aparecer? Há vários.
Talvez o bebê acorde sempre 45 minutos depois de dormir, o que pode indicar uma dificuldade na transição de ciclo de sono. Ou quem sabe os despertares acontecem sempre no comecinho da manhã, talvez por causa do frio ou da fome. Cada padrão desses é uma pista valiosíssima. Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, as pistas do corpo, do ambiente e da mente, a investigação finalmente revela uma conclusão muito poderosa sobre o que é de verdade o sono infantil. E a grande sacada é esta: o sono não é uma habilidade que precisa ser ensinada, ele é um reflexo. É como um termômetro que mostra como está o bem-estar geral do bebê. A meta deixa de ser consertar o sono e passa a ser ouvir o que o sono está tentando nos dizer. E essa é a pergunta que fica no ar. Com essa nova postura de detetive, o que será que dá para descobrir sobre as necessidades únicas que o sono de um bebê está tentando comunicar? No fim das contas, a jornada não é sobre ter controle, é sobre criar conexão. É sobre aprender a decifrar uma linguagem nova e responder com carinho e compreensão. E esse sim é o verdadeiro caminho para a